Ela é uma das cidades mais bonitas de toda a América do Sul. E agora dizem está barata, muito barata para os brasileiros. Será que isso é verdade mesmo? É o que você vai conferir no vídeo de hoje. A Plaça Dorrego está aqui bem no centro, bem no coração do bairro de San Telmo, e esse bairro tem uma importância histórica por causa dessa praça. Essa foi a segunda praça da cidade de Buenos Aires. A primeira praça, a gente já conhece, é a Plaza de Mayo, ou Plaza de Mayo, como dizem os argentinos, né? Era a praça a partir da qual, nos seus arredores, se concentravam as famílias mais ricas vindas da Espanha. Acredita-se que ali viviam ao redor da praça algo como 200 famílias que vieram da Espanha. E essa praça já era uma praça mais popular, onde ficavam os crioulos, que na realidade, no linguajar aqui da época, eram aqueles cidadãos que tinham nascido em Buenos Aires, ainda que filhos de espanhóis, mas já não eram mais espanhóis, né? Eles já tinham sangue argentino, digamos assim, porque tinham nascido não em solo europeu, não em solo espanhol, mas sim na Argentina, e eram considerados, de certa forma, cidadãos de segunda classe. Então ali era um local mais nobre na Praça de Maio, e aqui começou a se criar uma espécie de mercado, de comércio, de frutas, aqui desse bairro, porque a população menos abastada vinha para cá. Depois, por conta de aqui virar um local de feira, né, e chovia, ficava com barro, eles acabaram criando o mercado. Hoje, atualmente, né, aos domingos, aqui tem lugar uma tradicional feirinha, a feirinha de São Telmo, que já se espalha por muitos e muitos quarteirões, que tem muitos artigos de artesanato e principalmente de antiguidades. Então, se você vai passar um domingo aqui na cidade de Buenos Aires, um bom ponto para você passear é, sem dúvida alguma, a feirinha de São Telmo. Uma das coisas mais legais nesse tradicionalíssimo bairro de San Telmo é o mercado de San Telmo, que foi inaugurado antes de 1900. Aqui você tem uma infinidade de barracas, comidinhas, pode comer um legítimo churrasco argentino, choripã, dulce de leite e pode até comprar umas frutas frescas também. O mercado de San Telmo fica bem aqui no coração do bairro histórico de San Telmo e é uma boa opção para você bater perna, comprar umas quinquilharias ou simplesmente almoçar, tomar uma taça de vinho ou um chopp geladinho. Uma das coisas mais tradicionais aqui de Buenos Aires são os dulce de leite ou doce de leite. Olha aqui o precinho aqui. 1.200 pesos dá 14, 15 reais o potinho, 17 reais, 20 reais. O preço está muito bom por conta da desvalorização do peso argentino. A Fogazzetta é uma das pizzas mais tradicionais aqui de Buenos Aires. Basicamente é uma pizza de massa alta e muito queijos e também cebola. E essa é a igreja de San Pedro Telmo, o santo que batizou o nome desse bairro, e ela é de 1800. E aqui bem no bairro de San Telmo a gente tem a curiosa Casa Mínima, que não leva esse nome por acaso. Ela tem apenas 2,40 metros de fachada.
E aí, tá gostando do vídeo? Buenos Aires é incrível, sensacional. E se você acha essa cidade incrível e se você está gostando do vídeo, quero saber por que você não deixou o seu like, seu comentário e não assinou o nosso canal. Você já visitou Buenos Aires? Gostaria de visitar Buenos Aires? Deixa aí no seu comentário e vamos para mais conteúdo aqui da cidade de Buenos Aires. O Teatro Colón é considerado um dos 5 melhores teatros do mundo em função da sua acústica. É uma das melhores acústicas do mundo. Esse prédio é de 1908, mas na realidade ele substitui um teatro ainda mais antigo de 1857. É belíssimo e você pode assistir tanto espetáculos, quando houver agenda para isso, claro, como também fazer uma visita guiada e paga ao seu belíssimo interior. E qual é a melhor época para você visitar Buenos Aires? Eu diria que o ano inteiro. Eu particularmente gosto mais dos meses mais frios, que vão de abril até novembro. Aqui tem uma característica em relação ao sudeste brasileiro, por exemplo, né? Aqui é sempre mais frio, cerca de 5 graus mais frio na média do que São Paulo, por exemplo, não é? E aqui não tem as estiagens de inverno que tem no sudeste brasileiro, por exemplo, que é o quê? Aquele inverno que quase não chove, né? Então aqui chove razoavelmente durante todo o ano, um pouco menos nesses meses mais frios. Então, de maio, junho, julho, agosto, chove menos, sim, de fato, mas não é quase zerado igual no Brasil. Então você pode pegar chuva em qualquer mês do ano, mas vai chover menos nesses meses mais frios. E eu acho também que o frio combina com o clima portenho, com a comida mais pesada deles, né? Churrasco, combina com vinho, combina com massas. Então eu particularmente gosto mais dos meses mais frios, mas a cidade vai continuar bonita mesmo que você venha no verão. Um dos locais mais icônicos e bacanas para você passear aqui em Buenos Aires é o Puerto Madero. O Puerto Madero é um porto mesmo, que foi desativado, ficou desativado durante muitos anos. E eles tiveram a ideia super legal de transformar essa área num espaço gastronômico e de diversão. Então aqui é repleto de bares e restaurantes e tem um visual incrível aqui nessa região de Buenos Aires, pertinho do Rio de la Plata. O metrô aqui se chama Subte, de subterrâneo. É o metrô mais antigo de toda a América Latina. Buenos Aires teve a primeira estação de metrô de toda a América Latina. Portanto, uma boa opção de transporte aqui em Buenos Aires é o metrô. Te leva para muitos lugares e é baratinho. Uma vez que você esteja aqui na famosa Praça de Maio, é quase impossível não perceber a imponência dela, a Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Essa catedral começou a ser construída em 1763 e foi construída devagarzinho. Ela levou 100 anos para chegar no estado que ela está hoje, de 1863. É um belíssimo exemplar de arquitetura neoclássica no seu exterior. Quem olha por fora nem pensa que é uma catedral, você não vê cruz, nem vê aquela arquitetura mais típica das catedrais, das igrejas cristãs. E no seu interior, ela é ricamente adornada em estilo barroco. Vale muito a pena visitar se você vem aqui na famosa Praça de Maio, cuja personagem principal e famosésima é a Casa Rosada, ou a Casa Rosada, sede administrativa do governo federal da Argentina.
você gosta de arte, você deveria vir aqui no MAUBA, o Museu de Arte Moderna Latino-Americana aqui de Buenos Aires. Esse é um museu novo, né? Ele foi fundado em 2001 a partir da coleção, né, de um grande colecionador de arte argentino, e ele reúne o melhor da arte moderna, da arte contemporânea latino-americana. Aqui você tem Frida Kahlo, você tem Cândido Portinari e Tarsila do Amaral, só para citar alguns exemplos. São 3 pavimentos, 3 andares, piso número 1, piso número 2, e tem também o subsolo, tem exposições permanentes e temporárias. E nas exposições permanentes, eles têm grandes peças aqui da arte latino-americana, inclusive aquele quadro que é possivelmente o mais famoso quadro brasileiro, o Abaporu da Tarsila do Amaral, tá legal? Esse é um museu pago, e eu digo isso porque aqui na Argentina tem bons museus de visitação gratuita, tá legal? Ele custa neste momento 1.300 pesos, que dá mais ou menos 18, 17 reais, ou cerca de 4 a 5 dólares, e vale a pena você gastar aqui de 1h30, 2 horas, se você é um apreciador de arte. E essa tela aqui é uma tela do argentino Antônio Berni, que fala de uma manifestação popular. E onde é melhor se hospedar aqui em Buenos Aires? A região mais tradicional aqui de Buenos Aires é essa região onde eu estou aqui agora, da 9 de julho, ou 9 de julho. 9 de julho é o dia da independência dos portenhos, dos argentinos, né? Essa é como se fosse a principal artéria da cidade, uma grande avenida super larga, através da qual se reúnem grandes hotéis aqui da cidade. Então você tem uma oferta hoteleira muito grande aqui, de hotéis 3, 4 e 5 estrelas, né? Quais são as vantagens de você ficar aqui no centro da cidade? Uma delas é a grande oferta de hotéis, não é? Você também está cercado de lojas, de restaurantes, a famosa rua de compra que os brasileiros gostam, né? Que é a Calle Florida, a Rua Florida, também está aqui próxima da 9 de julho, então você tem essa grande oferta. Tem também alguns bons exemplares, né, de edifícios no estilo madrileno, espanhol e francês também. Quais são as desvantagens de ficar aqui? Primeiro, é uma zona um bocado agitada, é como se fosse uma avenida paulista um pouco envelhecida, não é? Então tem um pouco desse traço da decadência que marca boa parte dos centros antigos de muitas capitais do mundo, não é? Eu sou sincero. Algumas ruas já meio envelhecidas, o interior dessas ruas que cruzam às vezes já fica meio escuro. Infelizmente, depois da pandemia e sobretudo com a crise econômica, as crises sucessivas econômicas que a Argentina vem passando, aumentou muito a população de rua, mendigos, nada que afete a sua segurança, porque na média Buenos Aires é muito mais segura que a média das capitais brasileiras, não é? Mas tem um pouco desse traço da decadência. É uma espécie de elegância, de charme, de prédios antigos com estilos arquitetônicos europeus, mesclada com prédios um pouco velhos, antigos, um pouco decadentes, né? Eu sou sincero. Então você precisa combinar assim o que é bom para você. Então oferece comércio, oferece muitas opções, mas tem um pouco desse traço da decadência que atinge o centro aqui da cidade e de muitas cidades ao redor do mundo. Mas você tem alternativas de ficar em bairros menores, marticos e um pouco mais charmosos. Talvez não tenha essa oferta aqui dessa área comercial da cidade, que de noite cai um pouquinho, né? Porque de noite as lojas fecham e esse movimento fica um pouco caído.
e ficar em bairros charmosos, como Palermo, Palermo Sorro, ficar na Recoleta ou mesmo no bairro histórico de San Telmo. É outra proposta. Hotéis menores, hotéis de charme, hostels, lojinhas, grafite, entendeu? Então são várias Buenos Aires que você pode escolher de acordo com o seu gosto. Ou mesmo ficar na região super moderna de Puerto Madero, onde se encontram grandes prédios e muitas das empresas aqui da região da Grande Buenos Aires. Um bairro super charmoso aqui de Buenos Aires é Palermo, que se divide em dois Palermos, não seja Palermo, hein? Palermo Sorro e Palermo Hollywood. É uma outra vibe, já mais hippie, mais colorido, com grafite. Saem aqueles prédios gigantes ali do centro de Buenos Aires e começa a ter predinhos menores, é mais aconchegante. Então, se você quer conhecer também uma Buenos Aires menos agitada, menor, eu diria até mais calma e mais charmosa, Palermo e Recoleta podem ser duas opções. Não apenas para eventualmente você se hospedar, mas também para passear e comer. Se você pretende vir nos restaurantes mais badalados, é bom que você consiga reserva ou se prepare para filas, como esse La Cabrera, que eu queria vir aqui, mas não tinha mais reservas, só com fila na porta. Se você vier em Buenos Aires, não seja Palerma, venha em Palermo dar um rolê, que o bairro é bem legal. Eu estou agora aqui na Praça Serrano, aqui em Palermo. E você vê aqui umas barraquinhas atrás de mim. Hoje é sábado, horário do almoço. Daqui a pouco essas barraquinhas vão ferver de gente. E aqui ao redor dessa praça é lotado de restaurantes também. E é isso que eu vou fazer, porque o La Cabrera que eu pretendia comer, fica 3, 4 minutos daqui, tá com tanta fila na porta que eu desisti. Eu vou então de comida irlandesa, eu vou num pub super bem avaliado aqui, que é o Sullivan's, aqui no Palermo. E se você vem para um pub irlandês, faça como os irlandeses, fish and chips, peixe com batatas fritas e chopp, claro. Mas e aí, tá barato mesmo comer em Buenos Aires? Sim. De um modo geral, nessa viagem, mesmo comendo em bons restaurantes, era raro a gente gastar, somando vinho, cerveja, carne, gorjeta, era raro a gente comer por mais de R$100 por pessoa, a gente veio aqui num grupo, então eu posso dizer que na média, em comida, a gente está gastando menos da metade do que a gente gastaria em restaurantes similares em algumas capitais brasileiras. Palermo tem uma quantidade absurda de restaurantes, bares e lojas, mas sendo Buenos Aires, você sempre vai encontrar no meio uma livraria. Uma coisa legal aqui de Buenos Aires é que aqui tem clima temperado, ou seja, as estações são claramente definidas. Estou aqui próximo do outono e olha que legal o que está acontecendo com as folhas. Já estão começando a ficar amareladas, amarronzadas, avermelhadas. Um espetáculo muito bacana que acontece aqui nessa meia estação. Estou agora em maio, por exemplo. Se você gosta de natureza e parques, aqui em Palermo você vai ter ótimas opções. A partir da Praça Itália, você tem na sequência o jardim zoológico deles, que tem poucas espécies animais, mas é um passeio agradável. Depois você tem o jardim japonês, que é uma atração paga, mas muito interessante. Você tem diversos bosques, os chamados bosques de Palermo, e você ainda pode fazer uma visita no Rosedal. Olha o tamanho dessa avenida, Avenida del Libertador. Olha o tamanho da avenida.
Acaba nunca, pessoal. Dá para entender porque os argentinos têm mania de grandeza, hein? Agora eu preciso fazer um adendo no que eu falei, porque para fazer tudo isso aqui, os bosques de Palermo, esses parques, o zoológico, o jardim japonês, o Rosedal, você tem que gostar muito mais do que natureza. Você precisa gostar de caminhar, porque esse rolê é longo e bota longo nisso. Então se prepare para caminhar ou entre uma atração e outra, faça uso do Uber. Eu caminhei como se não houvesse amanhã e chegando aqui no Jardim Japonês, o que começou? A chuva. Então talvez eu desista desse passeio, mas eu prometo colocar algumas imagens aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? No fim das contas, a chuva parou e eu desisti de desistir. O Jardim Japonês é uma atração paga aqui da cidade de Buenos Aires. Ele funciona normalmente de 10 às 18h30 e cobra entrada. Hoje, quando eu entrei, está 690 pesos, o que dá algo próximo, ou um pouco menos, de 10 reais. É um local verde, cercado de lagos, uma arquitetura que lembra a arquitetura de jardins japoneses, um passeio super agradável para você que gosta de andar na natureza, para você que gosta da cultura japonesa, ou mesmo para dar um tempinho das comprinhas, da bateção de perna, da Rua Florida, ou que quer ver uma outra Buenos Aires. Uma Buenos Aires não tão portenha, uma Buenos Aires não tão italiana ou espanhola, mas uma Buenos Aires nipônica. E olha que legal, aqui tem alguns exemplares de árvores sobreviventes de Hiroshima que sobreviveram ao bombardeio atômico. E atrás de mim, talvez a gente tenha aquele que seja um dos símbolos mais icônicos de Buenos Aires, o Obelisco da 9 de Julho. O Obelisco da 9 de Julho fica bem no cruzamento de duas das mais importantes avenidas da cidade, a 9 de Julho e a Avenida Corrientes, sempre muito animada, né? Esse obelisco, apesar da óbvia inspiração egípcia, é um obelisco de 1936, construído aqui mesmo, e ele marca o 400º, ou seja, o aniversário de 400 anos, da primeira fundação da cidade de Buenos Aires, que foi em 1536. Isso porque se considera que a cidade tem duas inaugurações, uma em 1536 e a outra que eu esqueci a data. Que os argentinos têm um grande apreço pela cultura e pela literatura não é mistério para ninguém. Afinal de contas, esse país já ganhou até Prêmio Nobel de Literatura, né? Agora, uma coisa interessante aqui de Buenos Aires é você visitar essa livraria, que chama Livraria Ateneu Grand Splendid. Ateneu é uma rede de livrarias aqui da Argentina e Grand Splendid é um teatro de 1919 que estava desativado e que foi transformado nessa que é uma das mais lindas livrarias de todo o mundo. Ela foi eleita como a livraria mais charmosa do mundo pela National Geographic, né? E o jornal inglês The Guardian considerou ela a segunda livraria mais bonita de todo o mundo. Ela tem um grande acervo, na maioria dos casos na língua hispana, obviamente, embora tenha títulos em inglês também, e vale sobretudo por sua arquitetura e pelo inusitado, né, de a gente ter uma livraria bem no meio de um teatro. Ou seja, os livros aqui são parte do espetáculo. E aqui dentro da livraria você tem também uma cafeteria. Cafés e livros. Quer coisa melhor que isso?
100 anos atrás, em 1923, se inaugurava em Buenos Aires o Palácio Barolo, um prédio totalmente dedicado e inspirado na Divina Comédia de Dante Alighieri. Uma joia arquitetônica aqui bem no coração do centro da cidade de Buenos Aires. O Café Tortoni é quase uma instituição dos portenhos, um café super classudo, num prédio belíssimo, é como se fosse a confeitaria Colombo deles. O problema é que quase sempre você tem uma fila para entrar. O Café Tortoni foi fundado em 1848 e ele é uma instituição aqui da cidade de Buenos Aires. Aqui tem sempre fila e talvez uma solução para que você consiga chegar aqui e não pegar tantas filas é vir cedinho. Aqui abre 8 da manhã e com mais próximo desse horário você chegar, como 8, 8h15, 8h30, maiores as chances de você tomar aqui um café sem pegar as imensas filas. Esse café tem uma importância histórica enorme e aqui nesse café, que foi criado no estilo dos cafés parisienses da época, já se reuniram grandes personalidades e intelectuais aqui da Argentina e do mundo, como Jorge Luiz Borges, Cortázar, e disse que inclusive o próprio Albert Einstein já teria tomado café aqui e discutido algumas de suas ideias com outros intelectuais aqui no Café Tortoni. E além de uma cafeteria tradicionalíssima aqui em Buenos Aires, no Café Tortoni você pode comprar também um show de tango. Pontos turísticos mais bonitos e mais icônicos que você já deve ter visto aqui da capital argentina é a Praça do Congresso. Ela foi projetada por um arquiteto e paisagista francês por ocasião do centenário da Revolução de Maio de 1810. Eu estou aqui na Avenida 9 de Julho, famosa avenida aqui da Argentina, e atrás de mim tem um prédio histórico feito em estilo Art Deco de 1936. Esse prédio hoje é o Ministério do Desenvolvimento Social e esse prédio tem uma história interessante, esse prédio de 1936. Foi aqui nesse prédio, em 1951, que teve a primeira transmissão televisiva aqui da Argentina. E foi nesse prédio também, em 1951, que a Eva Perón apresentou sua carta de renúncia. Não por acaso, em 2010, a Cristina Kirchner mandou instalar aqui uma espécie de mural em homenagem a Eva Perón. Mas não é isso que eu quero dizer para vocês. Esse prédio talvez tenha a escultura, o monumento mais bizarro, mais inusitado de todo o mundo. Ele tem o Monumento alla Coima, ou uma espécie de escultura, um monumento à corrupção. Esse prédio era o prédio de obras públicas e numa espécie de crítica a tudo que estava acontecendo na Argentina, rica, mas já começando a ficar meio bagunçada, dos anos 30, ela tem uma espécie de agente público, com a mão assim, bem envergada do lado, como se estivesse esperando receber a sua propina. Este talvez seja um dos monumentos mais estranhos e bizarros de toda a história do mundo do turismo, que ninguém vai te mostrar aqui em Buenos Aires. O monumento à corrupção. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo de Buenos Aires. Não deixe de deixar aí no seu comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou de Buenos Aires. Já veio aqui, pretende voltar? Deixe seu comentário, curta o vídeo para que o YouTube, as redes sociais recomendem para outras pessoas. E não deixe de assinar o canal da Infinitur. Um abraço infinito de Buenos Aires e hasta la vista. Adeus.